Olá, pessoal. Hoje gostaria de bater um papo com vocês a respeito de aprendizagem e ensino em tempos de pandemia. Lembrar que a gente está envolvido com a educação e quem está envolvido com a educação precisa ter em mente que nós trabalhamos com pessoas, com a formação de pessoas, né? E formar pessoas é uma tarefa extremamente árdua, porque você lida com o campo das ideias. Para educar é preciso convencer essas pessoas de que aquilo que você está passando pode ser bom para ela. E no cerne da educação está exatamente esse sentimento de fazer pelo outro, né? Se você, professor, não tem essa consciência de fazer pelo outro, é difícil falar em educação transformadora, em educação emancipadora. Em tempos de distanciamento social, é comum as instituições, a escola, estar confusa nos seus métodos, nas suas ações, e eu vejo isso claramente. O distanciamento trouxe uma sobrecarga de trabalho muito grande para o professor, né? Editar materiais, fazer as aulas se preocupando com o mínimo de qualidade, é uma tarefa muito árdua, difícil, até mesmo pelas condições que nós temos. Então, o professor se vê massacrado, né? Ele se vê atarefado, né? Por quê? Porque editar requer longos tempos de trabalho. O processo criativo no meio digital é algo novo, né? Porque não é apenas editar, mas você tem que criar uma estratégia de como você vai atingir o aluno, como você vai atingir as pessoas e que resultado você espera. Então é um processo criativo, é um processo que envolve estratégias, que envolve o pensar, mais do que simplesmente editar uma videoaula ou elaborar um questionário de perguntas. Então, o que a gente percebe são atitudes diferenciadas diante desse processo todo que nós estamos vivendo. Muitos professores praticam algumas ações, as instituições estabelecem outras ações, o público-alvo não sei se é atingido, nós não temos, pelo menos aqui na minha convivência diária, eu não vejo como medir isso, né, como determinar se nós estamos atingindo ou não. Muitas vezes contamos com a consciência dos nossos alunos e das pessoas envolvidas, dos professores também, que acredita-se, né, estejam fazendo o melhor que podem, né? Então, é sobre isso que eu me preocupo, né? Nesse momento, eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as pessoas envolvidas nesse processo de ensino, que, na dúvida, eu tenho essa máxima comigo, né? Na dúvida, faça o bem, faça algo que vá ajudar as pessoas, né? E nunca algo que seja duvidoso, né? No mínimo duvidoso. Então eu tenho essa máxima. Na dúvida, faça o bem.
E o que é fazer o bem? É pensar nas pessoas, em atingir as pessoas da melhor forma possível, com a mensagem mais clara possível. E principalmente, né, motivá-los, principalmente acalentá-los, né, nesse momento. Muitas pessoas apostam numa volta rápida, e isso, ao meu ver, é um erro, né? Porque se pensarmos em termos de escola, podemos perder o ano letivo, isso não é legal. Há quem questione que, da forma como nós estamos trabalhando, não há qualidade, e não há como garantir a qualidade. Mas eu acredito que esse momento é uma oportunidade, onde nós podemos realmente conscientizar as pessoas envolvidas nesse processo da importância do processo de ensino e de aprendizagem. Por que nós estudamos? Por que nós tentamos transformar pessoas? Para cumprir um ano letivo? Para cumprir os 200 dias letivos? Veja bem, gente, isso são normas que são necessárias, lógico. Mas mais do que normas, nós somos mais do que normas. Nós estudamos para crescer pessoalmente. Nós estudamos para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, para que nós sejamos pessoas melhores. E isso independe se nós estamos no distanciamento social, nós estamos no distanciamento das pessoas, se nós estamos virtualmente trabalhando, ou se nós estamos presencial. Essa atitude de encarar os estudos é independente do distanciamento social. O distanciamento social não é legal, porque nós somos humanos, nós precisamos do calor humano, nós precisamos de outras pessoas, do contato com outras pessoas. Mas nós não dependemos disso, nós temos ferramentas para isso. Algumas pessoas estão excluídas, a maior parte. Sim, vamos pensar em modos, em formas de atingi-los. E não simplesmente abandonar tudo porque estamos em distanciamento social e muitas vezes usamos essa desculpa para não fazer. Então, eu vejo alunos postando mensagens, quando voltar eu vou fazer as atividades. Isso para mim mostra uma falta de consciência incrível. Porque o que essa frase aparenta, é que estudar é uma burocracia. É um detalhe que você tem que cumprir, é uma etapa que você tem que cumprir obrigatoriamente. Não se vê a busca pelo conhecimento, não se vê a busca por uma consciência. E nós, professores, onde estamos que aceitamos esse tipo de mensagem? É preciso conscientizar esse aluno. Ele estuda para o bem dele, para se construir como pessoa, para entender o mundo em que vive. E não para cumprir uma burocracia de entregar um questionário ao final do distanciamento social. Não é isso. Não é esse o pensamento. O pensamento tem que ser maior. Nós estudamos para ser pessoas melhores. Nós estudamos para que tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais compreensiva. Então, nós educadores não podemos simplesmente aceitar essa situação onde as pessoas cumprem uma burocracia e usam o distanciamento social como desculpa para não fazer. Então, eu venho aqui deixar uma mensagem, e eu gostaria que essa mensagem fosse de esperança, de esclarecimento, para que nós, como educadores, possamos combater essa ideia, possamos mostrar para os nossos alunos que esse caminho é possível, é viável.
penso que se um aluno não tem acesso à internet, se um aluno não tem um celular, onde está a solidariedade de quem tem? Então eu tenho acesso à internet, aos aplicativos, às tarefas, e o meu vizinho não tem um celular. Eu poderia emprestar o meu celular para que ele fizesse o login e fazer com ele a atividade? Poderia. Por que não? Isso seria ajudar. Ah, mas tenho que manter o distanciamento social. Mas a pessoa mais próxima de você, é mais fácil fazer isso. Você fornecer o seu celular, o seu PC, para que a pessoa possa fazer um login, isso é um ato de solidariedade também. Não estou colocando isso como solução. O ideal seria que todos tivessem os equipamentos e o acesso. Lógico, esse seria o ideal. Quanto a esse assunto, também mais uma opinião. É a minha opinião, vocês podem julgar e comentar. Se nós temos 50% que seja, não sei, de pessoas que têm acesso à internet, por que não atendê-las? Ah, mas nós vamos estar sendo excludentes. Se a gente não atender as pessoas que têm acesso, nós estaremos sendo excludentes da mesma forma. Então nós precisamos, na minha concepção, primeiramente a colocar o método em funcionamento, atingir as pessoas que têm acesso. E num segundo momento, você vai apurando o seu processo. Então fica aqui uma dica para vocês, gestores. Como estabelecer essas ações? Um outro ponto importante também que deve ficar é a questão das ferramentas. As ferramentas digitais, elas vieram para ficar. Ah, mas nós temos receio de que futuramente o governo, as instituições, vão substituir o professor. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei. E nós temos que lutar para que a educação seja justa, inclusiva, e que não gere um desprestígio da profissão de professor. Isso nós temos que fazer. Mas uma coisa é certa, eu estou convencido disso, que as ferramentas digitais vieram para ficar, elas não vão embora. Então o futuro se desenha à nossa frente e esse futuro contém essas ferramentas. É um fato. É difícil pensar numa educação sem essas ferramentas. Porque essas ferramentas nasceram no gênio humano, exatamente de pessoas que estudaram, que pensaram em formas de melhorar a veiculação de informações, de conhecimento. Então as ferramentas digitais não são o nosso inimigo. O nosso inimigo é o uso político desses recursos, dessa nova situação. E aqui vai uma crítica a nós, educadores. Nós deveríamos estar na ponta dessa discussão. Nós deveríamos não necessariamente estar discutindo se mandamos uma tarefa online ou não, se o aluno tem acesso ou não. Nós deveríamos estar discutindo um modelo de educação. Um modelo que se tornasse altamente inclusivo, mais humano. E temos que lutar para que essas pessoas tenham acesso. A valorização do humano é o centro da educação. O nosso objeto de estudo, o nosso objetivo central é atingir as pessoas. Então não faz sentido realmente a gente compactuar com modelos excludentes. Isso seria antieducacional. Então, na minha humilde opinião de um professor, as pessoas precisam parar, pensar, mas pensar por cima, pensar no modelo. E o que nós podemos fazer? Trabalhar para a construção desse novo modelo. Mas para isso precisamos estar conscientes. Estar conscientes de que
É preciso atingir esse aluno, é preciso buscar essa consciência de que estudar é mais do que simplesmente um ato burocrático de entrega de trabalhos, de cumprimento de prazos, de fechamentos de bimestre, mas a educação é atingir as pessoas. Esse distanciamento social tem me mostrado exatamente isso. Para quem eu trabalho? Para quem eu devo ter o compromisso? Com quem eu assumo o compromisso? Eu assumo o compromisso com as pessoas que dependem de mim. E eu vou fazer o melhor dentro das possibilidades que eu tenho. Mas pensando no coletivo. Daí a minha iniciativa de fazer esse vídeo e deixar essa mensagem para vocês. Tanto para alunos quanto para professores. Acho que a mensagem vale para todos. Então é isso. Fica aí uma reflexão, proponho uma reflexão. Espero que vocês comentem o vídeo e divulguem essas ideias. Ou pelo menos critiquem. Tá? Então fica aqui a mensagem. Sejamos melhores. Pensemos no que estamos fazendo. Precisamos formar pessoas. Obrigado, gente.